Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Nenhuma explicação se faz necessária acerca do que ocorreu na presença de Pilatos e do que se passou entre este e Jesus, constituindo os fatos principais narrados por Mateus, Marcos e Lucas. A apresentação de Jesus ao sucessor de Herodes não foi mais do que um incidente que nenhuma influência teve sobre aqueles fatos. Precisamos apenas chamar a vossa atenção sobre pontos relativos ao Herodes da ocasião, à mulher de Pilatos e ao próprio Pilatos. Com relação ao sucessor de Herodes, ele se indignou com a falta de atenção e de submissão de Jesus à dignidade de um representante dos Césares, porque a todas as suas perguntas opôs Jesus o silêncio, negando-se obstinadamente a lhe responder. Dissemos que por isso infligiu ao mestre um castigo infamante. De fato, tratando-o com desprezo e dele zombando, o sucessor de Herodes mandou que lhe vestissem uma túnica branca, porque branca era a túnica dos augustos, dos príncipes, a quem tocava a sucessão do trono, ou que aspiravam a sentar-se nele. Cobrindo-o com aquelas vestiduras, tratava Jesus como um louco, como um em quem a ambição produzira a loucura. O sucessor de Herodes, acrescentamos, o mandou de novo a Pilatos, que era o instrumento que tinha de funcionar. Em Jerusalém, ele se achava fora da sua jurisdição, ao passo que dentro da de Pilatos estava o lugar onde se levantara contra Jesus a acusação. Naquele dia, Herodes e Pilatos, diz o evangelista, de inimigos que antes eram, se tornaram amigos. Isso foi a consequência da troca de atenções havida entre ambos, das mostras de deferência que cada um dera à autoridade do outro. Com relação à mulher de Pilatos, o que ela tomara por um sonho em que estranhamente atormentada havia sido por causa de Jesus e que a decidira a mandar dizer ao marido quando este se achava no seu trono presidindo ao tribunal. Não te envolvas no caso desse justo. Fora uma manifestação, um aviso espiritual que se produziram, achando-se ela não a dormir como se lhe afigurara, mas num estado de torpor magneto espiritual. Como sabeis, pelo que toca ao desprendimento do espírito, diversos graus apresenta o sono sonambúlico causado pelo magnetismo humano. O mesmo se dá quando o estado sonambúlico resulta da ação do magnetismo espiritual. Este, como aquele, quando ocasiona um desprendimento incompleto, produz apenas lucidez, levando ao êxtase quando determina a emancipação completa da alma. A lucidez que assim, por meio do magnetismo espiritual, os espíritos prepostos deram à mulher de Pilatos, lhe facilitou a compreensão do quadro que diante de suas vistas os mesmos espíritos puseram. De tal maneira operaram estes que ela acreditou, como já vos explicamos, ter em sonho visto Jesus a se elevar luminoso da cruz e o mundo a se cobrir de trevas. Com esse aviso espiritual,
dado à mulher de Pilatos, quis o anjo guardião deste, tendo-o Deus permitido, lembrar-lhe que lhe cumpria escolher entre a justiça e a verdade de um lado, e o orgulho e a cobiça de outro. O recado que recebeu da esposa mais lhe firmou no espírito o desejo de salvar a Jesus. Com relação a Pilatos, quando nele se manifestava o desejo de libertar a Jesus, influenciava-o o sentimento íntimo da inocência do Mestre, sentimento ao qual, porém, se contrapunha o temor de ser prejudicado na sua posição política. Esse temor predominou. Tudo fora, como se vê, preparado e conduzido sob a influência e a ação espirituais, para que a inocência do justo e a iniquidade da sua condenação mais impressionassem os homens da época e as futuras gerações. Ao comparecer Jesus na sua presença, Pilatos lhe perguntou: És o rei dos judeus? Foi essa a primeira interrogação que lhe fez. Por quê? Primeiramente, porque essa era a principal acusação que lançavam ao Mestre, procurando com ela os seus acusadores atemorizar os romanos. Em segundo lugar, porque grande surpresa lhe causou semelhante acusação feita a Jesus, cujo aspecto era o que havia de mais oposto a tão alta pretensão. Respondendo, tu o dizes, Jesus falou do ponto de vista espiritual. Para bem se compreenderem e apreciarem o sentido, o alcance e o objetivo dessa resposta, preciso é que não seja isolada destas palavras já por ele proferidas. Em verdade vos digo que doravante não mais me vereis, até ao dia em que digais: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Conforme a narrativa de Lucas, capítulo 13, versículo 35, e também capítulo 19, versículo 38. Unicamente por escárnio, Pilatos, depois que Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, 2 vezes lhe deu o título de Rei dos Judeus. A seu ver, Jesus era um espírito fraco, mais presa de loucura que de ambição. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.